Agora foi. Tá, aí só recapitulando que eu perdi. Você falou que está fazendo um curso de... Eu entrei numa faculdade de estética, estética e cosmética. Ah, Aí, para complementar, né, a coisa da beleza, bem-estar, né? Então, é, aí quando der, quando tiver mais conteúdo assim também para mostrar que eu tô chegando nessa área, né, querendo complementar aí meus saberes e minhas funções, aí eu acho que eu vou dar uma movimentada maior nisso, porque eu não tenho conseguido trabalhar com maquiagem. Eu também vou mudar para Mairiporã, né? Em algum momento. Então, e tem a coisa da permacultura, né? Que me chama muito também, né? Que eu quero continuar fazendo. Esse final de semana eu vou fazer um curso de agrofloresta. Devo postar alguma coisa, porque acho que é bom também ter isso, sabe? Eu quero. Meu plano um dia é ter um lugar para atender assim no meio mais, tipo, um lugar mais na natureza, né? Tipo, morar num lugarzinho assim, sei lá, uma chacrinha e fazer uns atendimentos de Olá, beleza, boa noite. tudo isso. boa noite. Olá. Então, atendimento de beleza seria colocar. Então, hoje você faz as maquiagens profissionais, é isso? Mas é o que você estava fazendo, mas está um pouco parada. Tô bem parada. Depois da pandemia, eu me ferrei bastante e depois que eu mudei para Piracar também. Aí, aí agora, como eu tô em transição aí na vida, eu não sei direito com o que eu vou trabalhar, entendeu? Mas provavelmente o meu foco não vai ser maquiagem. Mas eu devo mostrar algumas coisas aí no Instagram para não sair totalmente dessa área, né? Que é uma área onde eu quero aumentar aí minhas atividades, né? Com a coisa da estética e cosmética. E aí, você acha que está cedo para falar sobre isso? É porque está bem no início ainda, é Tá isso? bem no início, tá bem no início. Comecei esse ano, né? Mês passado, Mas você, esse mês. mas você já consegue trazer da sua vivência temas relacionados a bem-estar e saúde, beleza e bem-estar, Consigo. né? Porque você já pode ir fazendo essa transição até mesmo mostrar no seu perfil essa transição, né? Então, você tem aí a maquiadora, suas maquiagens profissionais, e aí, então, dando esse salto a mais de conhecimento, né? Com a faculdade, com a questão da estética, e trabalhar esses conteúdos relacionados à beleza e bem-estar do jeito que você já faz, só que aí com um pouco mais de planejamento, no sentido profissional, né? Entende? Isso. Assim, do Uhum. jeito aqui que você já tem, as maquiagens, a Tayane que está aí também, ela também tem uma questão com as maquiagens que ela, né, auto se maqueia e, e também mostra esse trabalho. Então, assim, até de coisas antigas, como você tem muita coisa, você pode começar a pegar essas maquiagens que você já tem e produzir, repostar com novos conteúdos direcionando para esse olhar da beleza, do bem-estar, sabe? Então, Sim, uma foto sim. sua maquiada, dessas aqui, bonitas que você tem, com o texto já direcionando a legenda, já direcionando a sua comunicação para essa nova abordagem que você está trabalhando. Legal, legal. Não tinha pensado nisso. Dar uma Então, reciclada aí, né, nesses posts com um conteúdo que fale mais tipo de, sei lá, preparação de pele, né? é Hidratação, isso, cara. papapá, né? Você já tem bagagem para isso, né? Uhum. Então, assim, tem várias fotos, tem foto de carrossel, tem fotos, né, muito, né, trabalhadas aqui, então. Então, começar novamente as postagens, né, dessas fotos e trazendo essas legendas, esses olhares,
já colocar depois a sua bio mais direcionada também, né? Informar, trazer essa informação. Você está com essa nova formação, com essa nova especialização em andamento, não tem problema, sabe? Aham, Colocar isso. E o que que as pessoas vão encontrar nesse perfil, então? Dicas de beleza, de bem-estar, preparação de pele, tudo isso que você está falando, né? Que você sabe mais do que eu, você já uhum. consegue colocar. Por onde começar? A Filipa tá chegando no Instagram ser online agora, mas ela fez presencial, então ela sabe dessa parte. O que que eu falo sempre? Primeiro, pega de referência pelo menos uns 3 perfis que você acha legal dentro dessa sua abordagem. Então, você vai pegar de referência, vai começar a olhar para esses perfis com outro olhar. Como é que eles criam o conteúdo deles, o que que eles colocam ali, qual o tipo de comunicação que eles fazem, se é foto, vídeo, como está a disposição dessas informações no feed, né? O tipo de conteúdo que eles trazem, tentar mais ou menos identificar a frequência com que usa, com que traz essas informações. Então, pegar perfis de referência e olhar para esses perfis com esse outro olhar, com esse olhar mesmo de inspiração. Então, Aham, primeiro pesquisa, né? Aí depois, pensar na sua bio, ela precisa, né, dar uma reformulada para direcionar para esse caminho profissional, como a gente está conversando aqui, criar uns uhum. destaques. Aí você posta muito stories, então dá uma olhada nesses stories que você tem, o que que pode entrar nessas etapas de conteúdo mais profissional, né? Relacionado a isso que a gente está falando. Criar esses destaques, criar as capinhas dos destaques, pelo menos uns 4 destaques só para poder compor a sua bio, né? Que aí a gente já começa a olhar como uma bio que tem um trabalho, que é profissional, que está se apresentar, fazer post de apresentação, a gente vai falar sobre isso hoje, aqueles que a gente deixa fixado. Então, tem todo um Aham. trabalho que você já pode ir fazendo bem, independente de onde você está morando, independente se você está trabalhando com isso ou não, com a maquiagem ou com o bem-estar, mas que representa a Camila e o caminho que ela está seguindo, né? Começar a dar uma inserida, assim, né, nessa mudança, nesses planos, né, tal, né? Isso, mas assim, lembrando de quem você é, do que você já faz, né? Que Aham, você já aham. tem conteúdo, você já tem bagagem. Você só está se Uhum. aprimorando, só está delimitando mais o caminho. Sim, Então, sim. é isso que eu penso, assim, independente de onde você está morando, ou se você está fazendo o trabalho agora ou não, você já tem conteúdo e já consegue trazer como se fosse um teaser, assim, ó, vem aí. Como é Sim, que chama? sim. Esteticista, quando a pessoa quando vai fazer a faculdade de estética e cosmética? Não. É esteticista. Então, já deixando aí, vem aí a esteticista maquiadora e todos os Sim, diferenciais que você tem. é, é. É, isso é legal. É É, bom. a gente vai conversando mais. Deixa eu dar mais boa noite para as meninas. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Tá por aí, a Vanessa? Eu acho que Oi, ela falou que não. É, chegou. voltei, consegui voltar agora. Ah, É, Ana, bom, eu fiz aí uns posts, estou deixa eu ver. acompanhando. Eu tenho dificuldade de falar sobre mim. Mas Eu você tenho, sabe que você já tem um post sobre você que eu vi ele hoje. tenho, mas não achei bom. Mas não tem problema, depois você faz, refaz. Na hora que tiver um outro que você achar melhor, você substitui. Não tem problema. Hoje Mas eu eu vi, ó. coloquei, Eu vi que você aumentou a sua bio, colocou mais informações nela, colocou o CTA, colocou o link do WhatsApp. Olha, o link do WhatsApp você colocou agora há pouco, que vai ser do Tio Vi. sim, Fez as capinhas dos destaques.
Parabéns, tá indo. Aí eu vi aqui embaixo, tem uns aqui sobre você. Onde é que eu tinha visto esse aqui? Quem sou eu? Tem esse e tem um que parece um currículo. Eu não gostei muito. Eu acho que Esse eu não vi. tem Tá, outras formas. tá mais para baixo? Tá próximo desse que você mostrou. Tem a minha foto também. E aí tem uns cursos que eu fiz, a trajetória profissional, Aqui, alguma coisa assim. esse aqui. Ah, é, esse também. Eu achei esse legal. Esse aqui tá bem legal, viu, Vanessa? É, mas eu acho que eu preciso trocar alguma palavra. Trocar a Tipo, eu palavra? tenho experiência com isso, isso e isso. Eu poderia falar que eu tenho experiência atendendo isso, isso e isso. Onde é que você tá falando? Aqui na legenda ou no post? No post mesmo. Acolhimento e ética. Experiência com crises existenciais, ansiedade, depressão, sexualidade, criatividade, autoestima e maternidade. O que que você É, queria? Ah, é, ao invés do experiência com autoestima, crise de ansiedade e tudo mais, poderia ser experiência com atendimentos de ou com demandas de, porque não, você eu pode me colocar senti então falando assim, eu tenho experiência com depressão, com ansiedade, parece uma vivência minha. atendo questões, pode ser atendo questões de crises existenciais. Sim, sim, Já. E aí é isso, também diminui a frase e deixa ela mais direta. Eu acho que nesse caso seria uma. E aí, esse acolhimento e ética, talvez eu trocaria de lugar. Começaria com atendo questões de crise existencial, tal, e embaixo com acolhimento e ética, isso. Bom, sabe? Eu acho que esse aí eu preciso refazer. Eu fiz, não fiquei muito contente, mas o tempo passou e eu deixei ele parado. você pode refazer, repostar, postar novamente essa mesma ou alguma coisa que você quiser mudar, não precisa nem tirar esse que está aqui. E aí você traz ele para o fixado. Que a questão, a ideia do fixado é ser mais essa apresentação mesmo, sabe? Assim, básica de quem Uhum. sou, o que que a gente acha nesse perfil, qual o serviço que presta, alguma coisa da sua trajetória, que aí são esses que ficam assim no destaque. Mas Sim, é isso, tá no caminho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa criação estratégica do feed e das postagens. Mas tá fazendo, tá legal. Já ganhou até mais seguidores. Ah, foi as meninas aqui. Depois foi Taane que entrou. Cadê a Taane? Taane também tá Sim. fazendo bastante coisa. Então, leva- Olha ela aí. Tem até Reels. Cara, que cagada que foi, porque eu acho, na minha época não tinha Reels, né, no Instagram. E aí eu tô lá publicando, publicar um vídeo. E aí eu falei, cara, eu não entendi nada, era só fazer um vídeo. Eu acho que eu até queria ter publicado ele eu fui publicar ele no Story, fiz errado, fiz muito bem errado, ainda foi por um negócio, ainda coloquei legenda, assim, foi, ó, muita experiência em Instagram. Ai, não, mas ficou ótimo. Ficou ótimo. A gente ainda vai falar de construção de Reels mais para frente, mas ficou ótimo, sim. Já está com mais seguidores, já deu uma garipada na bio, faltando um CTAzinho aqui. E já CTA criou. é contato, né? Eu ainda não sei como que eu vou chamar. Ai, gente, minha internet tá horrível. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo assim, câmera lenta.
Então eu vou desligar a câmera para facilitar a vida, porque eu não tô nem vendo vocês. Tá bom. Aqui para mim aparece todo mundo travado. E, enfim, O que eu tava falando, gente? Tava falando da... O que a gente estava falando mesmo? Ah, do CTA. Ah, isso. E o CTA, o contato, eu como eu ainda não fiz post, não fiz nada, não tenho as pessoas para me chamar, né? Por isso que eu não fiz. Eu ia até fazer um Linktree, mas eu falei assim, tá bom, não tenho também o que colocar no Linktree. Aí eu também não fiz. Não precisa de Linktree ainda, mas você pode colocar o seu WhatsApp lá. Você joga no Google como fazer link do WhatsApp. E aí Mas vai é que eu não tenho. Ah, entendi, desculpa. tipo, Foi autossabotagem esse comentário que ia vir em sequência. como é que é? Não entendi nada. Eu ia, eu ia comentar que eu não tenho nada para oferecer, mas aí eu não comentei e falei que ia ser autossabotagem esse comentário que eu ia fazer em sequência. Você não tem nada para oferecer, mas vai ter. Quem tá tendo já. Já tem, poxa vida. E aí, quando você tiver, já tá lá o contato. Vai esperar, Também. né? Que tá na construção. Mas é Eu, isso. eu fiz a capa dos meus stories e eu fiz com um tamanho, vale o recado, né, para geral. Eu fiz um tamanho que não era o tamanho certo, eu passei uma raiva para conseguir colocar. E também uma coisa que eu não estava conhecendo dessa vida do Instagram, não sei se isso é novidade ou não, é que o que eu posto eu não consigo chamar automaticamente ou instantaneamente para os stories, não, para os destaques. Parece que as postagens elas demoravam 24 horas para eu tornar um destaque, transformar um story em um destaque. E aí também fiquei com uma raivinha, mas fiz. Não, Tani, não, tem alguma coisa errada, porque na hora que você está criando o stories, você já consegue, inclusive, colocar ele no destaque. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Vou Nesse mostrar. momento, sim, mas depois não. Tipo, 1 minuto depois já não. Não, dá sim. Ah, Ó, então não por apareceu. exemplo. Ok, isso aqui eu não vou postar. Ah, deixa eu fazer uma foto aqui, nossa. Deixa eu ver. Ah, essa desse lado aqui fica ruim. Muito claro, ó. Vou fazer uma foto. Pronto. Aí, então vem aqui nos stories, vou subir a foto. Começando. Começando. Instagrams. Só para poder mostrar para você. Peraí. Ó, então beleza, tá aqui. Fiz o post. Aí eu vou aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, nessa setinha. E aí ele já me dá a opção. Não rolou, foi direto. Mas enfim, publicou. Vou te mostrar que dá. Tá publicando. Publicou, né? Aí você vem aqui nos 3 pontinhos, ó. Tá aqui meu stories publicado. Aqui embaixo, nesses 3 pontinhos aqui no mais, eu clico no mais, e ali, ó, tá escrito destacar no terceiro item. Tem excluir foto, excluir, salvar foto e destacar. Esse destacar, eu já consigo automaticamente puxar para o destaque que eu quero, que é o do Instagram.
E aí ele vai. Viu? Não vi, Val, porque minha internet caiu. Acabei de voltar. Mas eu vou ver com prazer Olha quando só, assistir a vamos lá aula. de novo. Eu publiquei um stories. Sim, Publiquei um stories. Aí eu vou vir aqui nesse mais com 3 pontinhos. O sim. terceiro item que está escrito aqui é destacar. Tem excluir, salvar foto e destacar. Hum, Aí eu vou clicar no destacar e vou escolher o destaque que eu quero. E pronto, já foi direto para o destaque. entendi. Eu Entendeu? fiz errado, então, porque eu procurava. Enfim, não foi. Mas obrigada. Então, Eu mas aí vou é desse ajeitar o tamanho jeito. das minhas capas e fazer de novo. Aí a questão da capa é o seguinte, por exemplo, você criou aqui a capa com o ícone e escreveu maquiagem. Você não precisa escrever maquiagem, você escreve lá embaixo. Tá vendo que tem maquiagem 2 vezes? Sim, Desse jeito você consegue dar mais destaque para o ícone que está desenhado. Então você coloca só, cria o destaque só com um desenho ali no meio, mais ou menos do tamanho da bolinha. Lá no Canva tem vários modelos que você pode pegar e substituir. E não precisa sim, escrever maquiagem, você escreve ali embaixo. justo. Entendeu? Val, eu tenho uma dúvida. Você sabe se eu posso mudar a ordem dos destaques, como se fosse um ficheiro que a gente vai mudando a sequência, ou isso não é mexível? Já tem que colocar pensando na ordem que quer que apareça. A ordem é do último que você postou para o mais antigo. Então, toda vez que você mexer num destaque, ele vai para primeiro lugar. Toda vez que você Entendi. acrescentar um post, um stories novo naquele destaque, ele vai para primeiro lugar. Então, por exemplo, você pode pensar estrategicamente agora para formatar. Então, o maquiagem, se vamos colocar que você crie mais 3. Como você já fez maquiagem, aí você vai postar mais 1, mais 2, mais 3, maquiagem vai ficar em quarto lugar, entendeu? Porque foi o Sim, primeiro que postou. Então, dessa forma, você pode pensar mas assim, também é bobagem, porque toda hora vai mudando, é randômico, você vai mexendo, vai mudando. Então, a ideia é que aqueles que você mexe menos, eles vão ficando mais escondidinhos, mais para trás, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um Instagram que eu administro que tem muito destaque, do Instituto. Ó, do Instituto, aparece aqui esses 5, mas ele tem bastante destaque para lá, ó. Cadê? Ó, tá vendo? Então, por exemplo, curso de sim. xamanismo é o último, porque eu não mexo nele há uns 2, 3 anos. Despertar, penúltimo, que também não mexo tem um tempo. E qual que é o que está mais atual? O que foi publicado essa semana, que foi atualizado essa semana. Então, aí, por exemplo, amanhã Legal. tira uma foto na roda de cura e eu puxo ele para o destaque, automaticamente, na hora que ele entrar no destaque, ele vai passar para primeiro lugar aqui. Isso a Ai, gente que não legal. muda, Entendi. é o Instagram que faz dessa Tá. forma. Eu não sabia. Acho que, como eu nunca dei muita atenção para destaque, eu não tenho essa vivência. Obrigada, Val. Gostei. É isso, tá bom? E Sim, a Mi? sim. Oi, Mili. A Mili eu vi que andou postando coisas também. Oi, Val, boa noite, tudo Boa bem? noite, eu tô bem, e você? Eu tô bem, desculpa a demora para entrar, é que eu tava voltando de um trabalho, eu corri para conseguir chegar a tempo. Peraí que eu vou desligar o WhatsApp aqui que tá dando interferência. Pronto. Ai, eu tô vendo aqui, você mexeu bastante na sua bio, tá bem bonita, gostei. Nossa, Val, eu fiquei assim, muito feliz com essa mudança. Porque agora eu tô vendo que o meu perfil tá muito mais profissional. Inclusive, é,
recentemente eu fui chamada para um job e aí tinha até que mandar o portfólio, né? E eu, inclusive, não tenho o portfólio no Canva, né? Que tem que fazer. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter que correr às pressas aqui para montar para poder mandar. E aí eu mandei só o Instagram e eu fui aprovada. Eu fiquei muito feliz. Aê! Parabéns! Muito Olha que bom. ótimo. Tá Então, feito. só que assim, eu sobre a página do Facebook, lembra que você falou que era para mim Aham. fazer? Tá super baixo, aqui eu não tô ouvindo muito bem. Ah, É, eu lembro. e aí eu fiz a página do Facebook, só que eu não consigo juntar ela com o Instagram. Porque tanto do Facebook para tentar unificar com o Instagram, quanto do Instagram para tentar unificar com o Facebook. Eu já vi o passo a passo, eu sigo todo o passo a passo, mas quando chega no final, dá erro. Aparecem as letras lá e dá erro. Então, não sei. Aí eu fiquei em dúvida, né? O que que eu faço? Tudo que eu postar no meu Instagram, eu posto lá na página? Você quer ver a página? Mas era para estar automático, né? Você colocou Então, o queria. quê? Você colocou o mesmo arroba? Sim, tá assim, peraí, deixa eu ver aqui. Porque aí tem que ter o mesmo arroba, né? Que é aquele Milli Model. Então, é porque na verdade o Facebook, ele tá com. Eu coloquei Mili Silva Model. E aí você tentou colocar no Instagram Miri Silva Model também para ver se os dois conectam? Não, porque o meu Instagram não tem, não dá para colocar Mili Silva. Mili Silva já tem, Miri Silva Model já tem? já. Deixa eu ver. Não, tá livre. O quê? O... Miri Silva Model. Não, mas eu tentei mudar. Lembra que eu mudei e não Você foi? tentou mudar só o Mili Model. O Silva você não colocou. Então não vai. Você falou Mas comigo não vai, assim, fica muito grande, Val. Vai ficar dois. Eu não quero esse tão grande. Mas isso, ou tipo. então coloca Mili Silva só. Mas já tá, Mili Silva. Não, no arroba. Não, o arroba eu não quero só Mili Silva, porque já tava Mili Silva antes. Ah, tava Miles antes. É, porque assim, para você conseguir conectar, precisa ter o mesmo arroba. Aí você tem que escolher um que vai ser igual para sua página e para o seu perfil, para sua página do Facebook. Então deixa eu colocar no meu. Então você está dizendo que o nome do Facebook tem que ser o mesmo nome do arroba que tá no Instagram. Isso, Tá, peraí. Deixa tá eu ver bom? aqui como. Bonitinha. Vai tentando aí que a Mas gente vai conversando. tá. Aí Mas você eu me... nem sei como que muda isso aqui. Assim, o Facebook eu não consigo te falar de qual, porque eu também preciso ir fazendo para mexer. Não mexo muito. Sei mais no Instagram. Mas vai fazendo aí, qualquer coisa a gente faz depois. A gente faz nós duas, eu te ajudo. A gente faz Sim, uma sim. chamada nós duas e eu te ajudo a fazer. Tá bom então, combinado. Então tá. Então, mulheres, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. A gente passou, eu vou falar um pouquinho, né, para as meninas que chegaram aqui, também para recapitular para as meninas que já estão e para quem vai assistir depois na gravação. Então, eu tinha essa vontade, né, de poder ensinar as pessoas a mexer no Instagram, porque muita gente vinha falando comigo, Val, me ajuda a divulgar o Instagram, divulgar meu trabalho, ou faz para mim. E aí, esse faz para mim é que é muita gente para poder fazer. Eu falei, não, eu não faço para você,
né? Porque eu tenho as contas já que eu atendo, as profissionais, os projetos que eu faço, os eventos, né? Já vai chegar aí ano de campanha política, daqui a pouco eu já estou partindo para fazer mais uma campanha. Então, não consigo pegar para administrar a conta de todo mundo. Mas eu consigo ensinar vocês a fazer o próprio rolê de vocês no Instagram, né? Então, primeiro eu formatei esse encontro, convidei algumas pessoas, a Filipa foi uma delas que veio, então montei aqui em casa, aqui na produtora, os encontros presenciais, e a gente foi, então, conversando um pouco sobre o Instagram, falando, né, como são as ferramentas, como é que eu utilizo, enfim, fomos criando algumas coisas juntas. E aí, finalizando, então, a turma, eu falei, bom, esse trabalho, né, é rede social, é online, então vamos tentar trazer isso para o online e poder agregar outras pessoas, para outras pessoas também poderem chegar, enfim. Qual que é o meu objetivo? Desenvolver com vocês o Instagram de vocês, os projetos de vocês, e aí a gente, quando vocês já tiverem aí com essa presença digital, a gente conseguir montar parcerias juntas, como é as que eu já faço hoje, por exemplo. Primeira pessoa que eu comecei com esse trabalho de ensinar, mexer e formar as parcerias foi com a Nath. Então, eu já tenho hoje projeto com a Nath, tem a Bruxaria Além da Alegoria, tem a curandeira, tem agora que a gente vai estar fazendo um trabalho de começar o curso do baralho cigano online. Então, vamos caminhando aí com os projetos de parceria. E aí, a gente começou lá há três anos atrás, dessa mesma forma que eu comecei aqui com vocês, que eu estou começando com vocês, que é, tá, como é que a gente faz para, então, transformar esse nosso perfil no Instagram, né, num perfil profissional? Hoje em dia, todo mundo, como a Amelie acabou de falar, não tem mais essa história de cartão de visita e de currículo. Toma aqui meu Instagram, meu arroba é esse, vê aqui meu trabalho. É pelo Instagram que a gente compra, pelo Instagram que a gente procura, né? Que a gente busca as informações do que a gente está precisando, do que a gente está querendo. É através do Instagram que a gente compartilha, troca com as pessoas e tem as interações. Então, é a rede social do momento, né? Já tivemos aí, quando eu comecei a trabalhar com digital, eu comecei lá, né, fazendo campanha política, ainda era Twitter só que tinha, depois passei por Facebook, trabalhei bastante no Facebook, até chegar no Instagram, então já tem aí uns anos que eu mexo com o Instagram, que eu trabalho com o Instagram desde 2018, quando eu vim aqui para São Paulo, mais especificamente, né? Sou jornalista de formação, então trabalhei em revista, trabalhei em assessoria de comunicação, trabalhei em portal de notícias, fiz bastante produção de conteúdo para site e cheguei aqui nesse rolê do Instagram, então, das redes sociais. Mas meu objetivo é esse, é pegar Aracne é isso, é construção de tecelã de sonhos, né? Pegar os projetos, então, e ajudar a desenvolver. E eu quero mais que as pessoas realmente aprendam a se divulgar, a promover seu trabalho, a ganhar presença digital no Instagram, para conseguir fomentar esses projetos aí futuros juntas. Então, a gente começou falando lá no início disso que até trouxe um pouco aqui agora, como você cria o seu nome do usuário, como você cria o seu arroba. Pensando em técnicas de SEO, que são as formas como as pessoas, entender como as pessoas procuram nas redes sociais ou na internet sobre um determinado produto, serviço, algum assunto, e usar isso para que as pessoas nos encontrem. Então, por exemplo, a gente tem aí no Instagram a Keila, que é do Tantra. Então, a gente colocou o arroba dela, Keila Rena, _, Tantra. A gente trouxe aí, na época, a gente tinha colocado da Filipa Oraculista, né? E aí ela quis ir para uma coisa mais autoral, que é a Transpoetisa, que eu estou achando ótimo, assim. Super autoral, se a pessoa só de procurar o trans já traz, né? Então, também
essa busca. A Mili chegou aí e colocou o model no arroba dela, então já dá um ar mais profissional, já mostra ali realmente o que ela tem. Tá a Anne desenvolvendo, então, o trabalho dela de design, de artes, a Vanessa como psicóloga. Então, tá todo mundo dividido, colocando o que faz ali no arroba, né? O arroba é nome, underline, ponto, enfim, o que achar melhor, o que você faz. Para que o que você faz vai ajudar com que os mecanismos de busca te recomendem para as pessoas que procurarem por aquilo que você faz. A gente tem outra forma também de ser encontrado os mecanismos de busca, que é pelo nosso nome do usuário, que é aquele que fica debaixo da foto. Então, eu dou sempre também esse exemplo, como eu falei com a Filipa. Você já está com Transpoetisa lá em cima, traz então aqui a ideia das joias, da poetisa, né? Deixa mais da oraculista, né? Dos oráculos para o seu nome do usuário, que é mais uma forma também de você conseguir ser encontrada por essas palavras-chave, né? Então, assim, eu falei com a Camila. Primeiro procura lá uma lista de referências, depois começa a fazer uma lista de palavras-chave que combinam com você. Então, essas palavras-chave você vai conseguir usar no seu nome de usuário, você vai conseguir usar no seu arroba, você vai conseguir usar na sua bio, porque com essas palavras-chave montadas, as pessoas vão entrar ali no seu cartão de visita, que é o Instagram, e vão entender quem é você, o que você faz, né? Quem é você nessa fila do pão do Instagram. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, as referências, depois uma lista de palavras-chave que você identifica, né? Então, Felipe, também você pode trazer isso, trazer essas listas de palavras para a gente construir essa bio com essas palavras, que vão representar aquilo que vai ser encontrado ali no seu perfil. Depois eu falei com as meninas também da importância de montar os destaques de uma forma estratégica, né? Então, o que você, dentro dessas palavras-chave também e das referências que você tem, você também vai conseguir colocar suas editorias ali, pelo menos umas 4. Pode ser apresentação, quem você é, o que você faz, como você faz, o que você pensa. Então, pelo menos umas 4 destaques de categoria de assuntos que você vai trazer para os stories. Lembrando que destaque a gente constrói a partir de conteúdo que a gente coloca nos stories. E aí, entrando já na questão dos stories, que foi o encontro seguinte. Então, eu falei, stories é lugar de contar história, o nome mesmo já diz. Você conta a história do quê? Do momento, daquilo que você está vivenciando no momento. Então, desde um bom dia, do café da manhã, enfim, dos bastidores do seu dia, saindo para trabalhar, voltando para trabalhar, a maquiagem que está usando, a roupa que está usando, né? Enfim, uma mensagem que a gente deixa ali, uma conversa, abrir a câmera com vídeo mesmo para trocar para as pessoas, para trazer coisa relevante, né? Contar alguma história, algum caso que esteja relacionado ali com aquilo que a gente encontra no perfil. Os bastidores também, as pessoas gostam de saber da nossa vida, do nosso dia a dia, então um pouco né, dentro não precisa extrapolar muito no compartilhamento da intimidade, né? Mas um pouquinho ali do seu dia a dia, as pessoas gostam de saber quem a gente o que a gente faz, o que a gente é aí nesse mundão. E aí, depois, então, a gente parte para uma parte que é muito importante, é o que a gente vai falar hoje. E aí na parte do destaque tem uns 3 encontros em que eu ensinei um pouco as ferramentas, né, dos stories. Então, tentar usar, enfim, filtro, música, caixa de pergunta, enquete, tipo aqueles joguinhos de quiz também tem, colocar localização, enfim, se for relevante. Quanto mais a gente, eu brinco assim, primeiro a gente trabalha para o Instagram, para depois o Instagram trabalhar para a gente. O que significa isso? Primeiro, a gente usa as ferramentas que o Instagram tem. O Instagram tem muita ferramenta disponibilizada, tanto nos stories, quanto no feed, quanto no Reels.
Tem muita coisa para ser usada. Então, quanto mais você usa as ferramentas que o próprio Instagram tem, mais ele vai gostando de você. Então, por isso que eu falo, primeiro a gente trabalha para o Instagram, usando as ferramentas dele. Então, quanto mais você usa, quanto mais você está ali envolvida no Instagram, mais ele vai te vendo, vai te reconhecendo, o algoritmo vai entendendo quem você é, o que você gosta, o que você fala. E aí, depois, com constância e com ritmo, esse ritmo? Tem que postar todo dia? Vai depender do que você consegue fazer. Não, Val, não consigo fazer um stories por dia e um feed por semana. Beleza, mantenha esse ritmo. Ah, depois eu quero aumentar, mas então mantenha o ritmo do que você aumentar. Não tenta não fazer muito aleatório, porque isso também entra nessas métricas do algoritmo, né? Constância e ritmo nas postagens. E aí, então, a gente vai para a nossa conversa sobre o feed do Instagram. O feed, eu faço uma analogia que ele é como a vitrine do seu trabalho, a vitrine do seu perfil. Então, na vitrine, né, o pessoal da moda aí consegue entender isso. Na vitrine, você coloca o quê? Suas melhores peças, você monta o look, você harmoniza os looks que estão ali na vitrine, você pensa estrategicamente de acordo com a época da estação que você está, se tem alguma data comemorativa, se tem algum evento sazonal. Então, antes de montar a vitrine, a pessoa responsável vai planejar sobre isso e vai executar. Quanto tempo aquela vitrine vai ficar ali, de quanto em quanto tempo eu vou trocar, quais as peças eu vou colocar. Então, construção do feed é pensar na construção da vitrine do seu perfil. E aí o feed também, ele tem a opção de deixar as 3 primeiras publicações fixadas. Então, é isso que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes com a Vanessa, que acabou caindo. O que a gente deixa fixado? Coisas que são relevantes, ou o que é de mais relevante que a gente tem no nosso feed. Então, a apresentação, por exemplo, é interessante a apresentação, a apresentação de quem somos ou do que é que se trata aquele perfil, ou que esteja bem colocado nos destaques. Por exemplo, se você não terá muitos destaques, terá poucos destaques, então você pode colocar essa apresentação em um desses destaques. Ou se você tem, né, um perfil que tem muito destaque, muita rotatividade no destaque, traz essa apresentação para um fixado do feed, um dos 3 fixados. Então, você pode fazer a apresentação, você pode fazer o que você vai encontrar, qual que é o seu principal produto, qual que é o principal, né, trabalho que você oferece, enfim. Tentar identificar as 3 principais postagens que poderiam ficar ali fixadas. A gente tem também vários tipos de postagens que a gente pode fazer no Instagram e é interessante que a gente busque fazer todas elas e intercalar, né? Então, a básica, que é uma imagem, pode ser uma foto, pode ser uma arte criada no Canva, por exemplo. Então, esse é o básico. Nessa postagem individual, você tem a opção de colocar uma música, por exemplo, também, para ela não ficar tão paradona. O que acontece? Uma pausa aqui, depois eu volto. Quando o Instagram foi criado, se eu não me engano, tem aí uns 10 anos, 11 anos, eu acho que ele é de 2013. Ele foi criado para ser uma rede social de foto, né? Pensando em 10 anos atrás, a tecnologia está evoluindo muito e tal, então a gente tinha aí o Facebook como uma rede social de compartilhamento de conteúdos, basicamente, né? De trocas, enfim, de conversas ali, matérias e vídeos, enfim. Então, o Instagram foi criado como esse local de compartilhamento de fotos, compartilhar as imagens do dia a dia. Então, valia muito essas postagens e fotos. Depois ele foi
agregando mais opções, né? Até chegar ao que é hoje, que é muito mais uma rede social de compartilhamento de vídeos. Então, o Reels tem muito mais alcance, é muito mais entregue, você tem muito mais retorno do que uma foto estática. Então, para não ficar tão estático, o que a gente faz? Coloca uma música, por exemplo, acompanhando aquela foto ou aquela arte que está ali, que você postou ali de forma estática. Cria um carrossel, né? Carrossel tem aquela postagem que você coloca até 10 fotos ou artes numa mesma postagem. Então, o carrossel também tem um alcance interessante, porque ele passa no feed das pessoas mais a primeira, a segunda e a terceira foto, dependendo da interação que tiver. Então, é como se você estivesse fazendo 3 ou mais publicações em uma só. Também é uma publicação que tem um pouco mais de alcance do que a publicação de foto única. O carrossel não comporta, por exemplo, música, então tem essa diferença. Ele tem um movimento de você passar as imagens como um álbumzinho de foto, né? Ou um e-bookzinho, né? Se você estiver fazendo uma arte do Canva, ou você tem mas não tem a questão de não tem a opção de colocar música, que tem só lá no estático. Então, você também pode fazer. Então, falei foto, falei carrossel, você também pode fazer o famoso Reels, que a gente vai depois ter um tempo só para produção de Reels, vou ensinar as ferramentas e as estratégias de produção, enfim. Então, esses são os principais conteúdos que a gente consegue colocar no Instagram. Além do Reels, também tem o vídeo maior, né? O vídeo, por exemplo, as meninas que vocês viram aí, eu coloquei um da Nath falando sobre constelação sistêmica, tem mais ou menos uns 5 minutos. Não é um Reels, é um vídeo com conteúdo. Então, um mini doc, alguma coisa assim mais elaborada, também você consegue colocar ali uma fala, enfim. O Rodrigo mesmo, o Instagram dele é basicamente de compartilhamentos de vídeos um pouco mais longos, assim, do que o Reels, que é o compartilhamento dos saberes dele. Então, ele falando, né, sobre as questões da astrologia. Então, também é um tipo de conteúdo que você pode usar. Aí, então, a gente fala de feed organizado, né? Ou então harmônico. Cada hora as pessoas inventam nome diferente para o negócio. Então, antes a gente fala feed organizado, agora é feed harmônico. Que é a mesma coisa, que é você pensar, então, naquela estética, como eu trouxe para vocês no início da vitrine, né? Como é que é a composição desses posts todos juntos aqui para a minha vitrine, do meu Instagram. E aí você pode pensar em quê? Em escolher um tema ou um estilo visual para o seu feed, né? Um feed mais minimalista, o da Vanessa, por exemplo, ela caiu, mas é bem perceptível assim que ela gosta de tons pastéis, mais suaves. Então, o feed dela tá com essa criação dessas cores, né? O feed da Aracne, por exemplo, ele tem uma paleta de cor que vai do roxo ao vermelho, rosa, pink, preto. Então, são as cores que eu me identifico. Então, eu fiz um feed mais colorido. Você pode trazer um feed mais vintage, mais minimalista. Você pode criar um feed que você coloca foto, uma frase, outra foto, enfim. Onde você vai buscar as referências que a gente já falou lá daqueles perfis que a gente acha interessante e escolher um para você. E vai seguindo naquele ali. Daí, não estou gostando, quero trocar alguma coisa. Tudo bem, dentro do seu planejamento você vai trocando. Mas pense nessa questão visual, nessa organização, né? Nesse tema, nesse estilo que você quer trazer para o seu perfil. E pensar também em como conseguir manter uma constância
dentro das postagens. É aquilo que eu falei. Eu estou me propondo a postar um conteúdo de feed por dia. Então, estou tentando manter a constância de um conteúdo de feed por dia. Poderia estar fazendo 3 por semana, por exemplo. Tenho a maioria dos meus clientes, eu faço 3 por semana. Tem alguns outros que 1 por semana. Então, desde que tenha uma constância e um ritmo, que eu escolha um dentro da minha possibilidade e tente manter aquele ritmo, aquela constância. Então, falei a escolha de um tema, de um estilo visual, paleta de cores também, quais as cores que você quer usar, os tipos de conteúdo, foto, vídeo, citação, design no Canva, carrossel, Reels. É isso. Planejamento, como planejar, né? Planejar mesmo, colocar no papel. Quanto eu consigo fazer, qual vai ser meu ritmo e minha constância, qual tipo de conteúdo eu consigo fazer e o que eu vou compartilhar nesses conteúdos. Foto, carrossel, uma frase, enfim. Busquem as referências que elas vão trazer para vocês bastante insights de como conseguir criar o de vocês. Pensando sempre em criar uma sequência agradável, né? Que quando você entre, seja uma vitrine agradável de se ver. Além, então, dessa criação de imagem, né? Foto, carrossel, vídeo, enfim, Reels, arte no Canva, a gente tem que pensar também na legenda, no conteúdo desse feed que a gente vai postar, né? Então, legenda é uma coisa bem importante. Eu sempre falo assim, a chave, o pulo do gato é a primeira linha, ela precisa chamar a atenção e prender a atenção do seu leitor, do seu seguidor, para ele parar no seu conteúdo e dar atenção para ele. Então, começar com olá, pessoal, boa tarde, esquece. Vai direto no ponto. O que é que a primeira frase é aquela assim, tá, por que é que a pessoa vai continuar lendo sua legenda, vai parar no seu conteúdo? Então, pensar nessa estratégia, como é que eu chamo atenção na minha primeira linha, o que eu vou colocar de argumentação no restante do texto, quem já tem facilidade, use e abuse do chat GTP, quem não tem ainda, comece a ter, é uma ferramenta muito útil, mas assim, eu vou falar, a gente vai chegar num ponto daqui a um tempo que eu vou ensinar para vocês os prompts de chat GTP, que eu acho importante. Então, depois, daqui a um tempo, a gente vai falar sobre isso. Mas quem já tem, já se deparou aí com ele, com algum deles, porque tem vários. Depois, se vocês quiserem, eu posso indicar os que tem. Já comece a usar e é uma conversa o chat GTP, inteligência artificial. Vai conversando, então ele vai te dar ali dentro da sua conversa com ele um texto, você edita, traz, né, para a sua linguagem, para o seu jeito de falar, mas é uma ótima opção para criar legendas. Legendas, para você ver como o algoritmo do Instagram vai mudando. Antigamente, falava-se de rola no celular, sim, Felipe. Eu uso no celular. Só baixar, chat GTP. Depois eu te mando. Então, se você não conseguir achar. Então, as legendas. Antigamente, a gente falava de criar legenda curta. Hoje em dia, a recomendação já está com legenda mais longa. Por quê? Legenda longa prende a atenção do seu leitor, do seu seguidor no seu post. A pessoa ficar um tempo parada dando atenção para o seu post faz com que o algoritmo reconheça como sendo um conteúdo de valor e entregue mais esse conteúdo para mais pessoas, para mais seguidores seus ver. Tudo que a gente posta, feed ou Instagram, quem vê? Basicamente as pessoas que interagem com a gente, e isso dá 10% dos nossos seguidores. As meninas que têm mais seguidores aí, a Filipa e a Camila, podem dizer das métricas que elas devem ver lá. Quantas pessoas que interagem curtem e recebem esse conteúdo. Então, como eu sou uma pessoa da prática orgânica do crescimento, né? O crescimento orgânico,
É isso que eu estou tentando ensinar para vocês a desenvolver sem a gente precisar recorrer ao recurso do sempre, né? Porque também de vez em quando é legal, da publicidade. Então é isso, é fazer com que o conteúdo, que a pessoa pare, que o seguidor pare, que a pessoa que está interagindo no seu Instagram pare e leia, ou assista, ou reveja mais de uma vez o seu conteúdo para quanto mais tempo ele demorar ali, mais o algoritmo vai entender como um conteúdo relevante e mais ele vai compartilhar com outras pessoas. Então, legendas longas, começando com uma frase que prenda, né? Com uma mensagem que prenda a atenção, faça a pessoa ler o restante. Criativa, né? Conteúdo relevante. Tentar sempre finalizar com o famoso CTA, que eu fico falando com vocês o tempo inteiro. Então, chamar as pessoas para alguma ação. Nem que... E aí, o que você achou desse conteúdo? Ah, curte, salva, se for algum, por exemplo, conteúdo de... quando a gente ensina, né, tutorial, passo a passo as meninas da maquiagem. Então, passo a passo da maquiagem, salva esse conteúdo para você fazer depois. Salva esse post para você depois fazer essa maquiagem. Preparação de pele, igual a Camila estava falando. Dicas de preparação de pele. Então, conteúdos que possam fazer com que as pessoas salvem. Conteúdos motivacionais que façam com que as pessoas compartilhem nos stories, mandem para outras pessoas. Então, todas essas interações, essas estratégias que a gente vai usando, são estratégias que fazem aquilo que eu falei. Primeiro, a gente trabalha para o Instagram, então usa o que ele gosta. Depois, ele trabalha para a gente, recomendando o nosso post, entregando para mais pessoas, fazendo, né, com que essa movimentação seja possível. Então, legenda começa com uma legenda mais longa, conteúdo relevante, falando alguma coisa que faça com que a pessoa tenha uma ação depois, né? Com aquele conteúdo. As hashtags ainda são estratégias que funcionam, mas tem que tomar cuidado com as hashtags que a gente usa. Então, colocar hashtag que realmente tem a ver com seu nicho, com seu público ou com aquele conteúdo que você está falando. Tomar cuidado para não usar hashtags que estão banidas, né, pelo Instagram. Então, é bom dar uma pesquisada lá, mesmo na lupa, na própria lupa do Instagram, você tem a opção de jogar as hashtags. Você, por exemplo, coloca uma hashtag banida, que eu sei que é sextou, e eu usava. Então, é uma hashtag que está banida. Você pode colocar para você ver que vai ter algumas questões de mais sexuais, enfim. Então, prestar atenção nessas hashtags, principalmente essas que são muito grandes e usadas, para não usar esse tipo de coisa no nosso conteúdo que pode banir, pode penalizar. Mas as hashtags que têm a ver, sim, com o nosso nicho e com o nosso trabalho, a gente deve usar, porque elas fazem também atrair, uma das formas de atrair público para nossa... público diferente, né? Novas pessoas, novos seguidores para o nosso Instagram. O feed, esse papel de vitrine que ele tem, ele serve muito para isso também, para pessoas que depois vão chegar no nosso perfil, conhecer o nosso conteúdo, né? O que a gente tem ali para oferecer, ou trazer pessoas para esse perfil, novos seguidores para esse perfil, né? Tem aí o sonho de viralizar, né? Que os influencers sempre estão correndo atrás. Nem sempre viralizar é uma boa ideia, porque você pode trazer... A Mili mesmo trouxe para a gente aqui nos encontros passados um exemplo disso, que ela fez um ensaio sensual e aí trouxe um público muito não qualificado para o perfil dela, que não eram as pessoas com que ela queria conversar, então nem sempre viralizar é a melhor opção. O que eu tento trazer para vocês, que eu quero, né? Que eu estou trazendo para vocês, que eu quero que vocês entendam, é que não se trata mais de ter número grande de seguidores, mas sim de conseguir conversar com a comunidade que a gente tem, de conseguir dialogar, vender a nossa ideia, o nosso produto, né? Conseguir interação com a nossa própria comunidade, que seja 100 pessoas, que seja 1000 pessoas, mas sejam pessoas que sejam qualificadas
para aquilo que você está oferecendo ali no seu Instagram. Então, as hashtags têm esse papel também de trazer esse público qualificado se você usa elas, as hashtags certas para o seu público. Lembrar sempre de interagir com as pessoas, alguém respondeu, comentou alguma coisa, vai, responde, né? Alguém te chamou em inbox, não deixa no vácuo, dá atenção, porque isso também pode entrar na penalização ou não e na entrega maior do seu conteúdo. Pensar nas redes, no Instagram como um local de contar história mesmo, sabe? Ali a vitrine contar a história profissional, o stories contar os bastidores da sua vida profissional, né? Então, sempre tentar trazer conteúdos que contem uma história, que realmente aquela imagem conte uma história sobre aquela maquiagem que foi feita, por exemplo, aquela foto, conte a história daquele ensaio fotográfico que foi feito, a mesma coisa com as bijus da Filipa, né? Que aquelas imagens e aquele conteúdo consigam trazer uma história, contar uma história de quem são vocês, quem somos nós, e o que a gente faz. Então, usar sempre nessa ideia de livro de histórias mesmo, de conto, né? Sempre que possível também fazer publicações no feed com parcerias e colaboração, né? Então tem uma opção lá de você chamar pessoas para colaborar naquele post, marcar outras pessoas, enfim, para as pessoas poderem compartilhar o conteúdo no Instagram delas. Isso também traz para você novos seguidores. Ter paciência e persistência, não desistir, não esperar grandes resultados, mas também não desistir de fazer e fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quanto mais fizer, o conteúdo que a gente faz hoje, daqui a um ano, a gente vai agradecer o conteúdo que a gente fez agora, de ter aquele conteúdo, de ter aquele feed ali encorpado, elaborado, né? Então, vai fazendo. Igual a Vanessa falou, não gostei desse aqui. Tudo bem, faz outro, vai fazendo. Já tem 2, quem sou eu? Vai para o terceiro, e se precisar, vai para o quarto, e tudo bem, não tem problema, vai fazendo. Porque volume também traz essa constância. Você pode criar séries também no seu feed, né? Então, por exemplo, a série da maquiagem, a série dos ensaios fotográficos, a série dos oráculos, a série das bijuterias, um tipo de brinco, um tipo de anel. Criar séries, assim, dentro dessa história de contar histórias, né? Então, por exemplo, toda segunda-feira eu vou postar sobre... Sei lá, vou dar meu exemplo. Toda segunda-feira eu vou postar sobre stories. E aí, toda quinta-feira eu vou postar sobre Reels, por exemplo. Então, aí você vai criar uma série que toda quinta-feira vai estar lá. Tem uma identidade, né, que conecta uma publicação com a outra para fazer essa série. Explorar datas comemorativas e eventos sazonais. Então, sempre que tiver uma data comemorativa, um evento sazonal, puxar algum conteúdo, né, dentro do seu planejamento, dentro da sua estética, do seu visual, da forma como você escolheu compartilhar seu conteúdo, usar essas datas comemorativas e esses eventos sazonais para ser mais um conteúdo que você está ali colocando na sua vitrine. E, por fim, não desistir mesmo do rolê, dessa persistência, dessa dinâmica, né? Outra coisa que eu falo que é muito importante para o feed, que eu falo o que não fazer no feed. Isso é uma coisa assim que eu bato bastante na tecla com todo mundo que eu atendo, com todo mundo que eu oriento. Não postar 2 conteúdos, um na sequência do outro. Postar 2 juntos. Postar agora um e postar agora outro. Dá pelo menos um intervalo de 2 horas. Val, quantos conteúdos de feed a gente faz? Depende. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com política e a gente está na fase final ali, nos últimos 15 dias, na última semana, a gente está, então, numa fase que a gente já fomentou bastante ali a campanha.
Então, nessa fase final, a gente coloca 5 conteúdos por dia. Da mesma forma, no congresso que eu fiz, nos últimos dias, eu tinha programação inteira para colocar, porque eles decidiram a programação nos últimos dias. Então, 5 conteúdos por dia, dando um intervalo de pelo menos 2 horas entre eles. Mas pode ser que a gente não tenha 5 conteúdos por dia, tenha 5 conteúdos por semana. Então, você vai colocar um por dia. Tenta seguir o horário. Tem no próprio Instagram a recomendação dos melhores horários para a gente postar. Quem não souber, depois me fala que eu. Quem não souber olhar, depois me fala que eu mostro para vocês como é que a gente vê, onde é que a gente vê, quais são os melhores dias e horários, mas geralmente horários próximos dos horários que a gente sabe que as pessoas estão livres ali para poder olhar o Instagram. Então, próximo do horário do almoço, bem no início da manhã, ou ali perto após as 18 horas. Então, eu gosto de programar sempre meia hora antes. Então, a maioria dos posts que eu programo, dos meus clientes, eu coloco 5h30 da tarde. Então, é um horário recomendado. Ou 11h30 da manhã. E aí, você então pensa nessa forma. Bom, eu tenho 5 conteúdos por dia. 5 conteúdos para postar. Então, vou colocar um por semana. Eu tenho 10, vou colocar 2 por semana. Terça e quinta, segunda e quarta, enfim, escolhe o que for mais fácil para vocês e tenta manter essa constância. Mas evita de postar dois conteúdos juntos um do outro no feed. Stories não, Stories vai fazendo. Stories vai fazendo. Quanto mais fizer, melhor. Mas no feed, dá esse intervalo, porque senão você mesmo bloqueia a sua própria audiência do post que você já fez. Está concorrendo com você mesmo pela entrega do conteúdo. Falei bastante. Quero ouvir de vocês, se vocês entenderam, se ficaram com dúvida, se foi muita loucura, se não, se eu falei coisas que vocês já sabiam, se eu trouxe novidade. Vamos pela ordem que a gente já conversou. Filipa. Vamos lá, eu só tive uma dúvida, Val, Diga. quanto aos destaques. Por exemplo, quando a gente posta meu Deus, um history que não deveria entrar nos destaques, ele vai ir para o destaque mesmo assim? Por exemplo, Não. às vezes eu falo sobre infância e tal, eu tenho que programar, né? Senão, Como é que é? Eu não entendi. Você fala sobre... às vezes eu falo sobre a militância trans ou a minha revolta trans e tal, e daí isso não teria um destaque, por exemplo. E daí Tá. ele não vai, eu preciso programar, né? Não vai automático. Não vai direto para os stories, só se você colocar. E os stories, ele fica 24 horas. Então, se você posta um conteúdo desse, que você está falando que você não quer que ele vá para o destaque, é só uma militância daquele momento, um desabafo, enfim, qualquer coisa do tipo, você... Peraí, eu vou desativar aqui só para eu conseguir falar. Você consegue colocar, você coloca e ele não vai para o destaque. Passou 24 horas, ele vai desaparecer. Só vai para o destaque se você for lá e puxar aquele conteúdo para o destaque, desse jeito que eu ensinei aqui no início para a Taane. Então, depois que o conteúdo desaparece, passou as 24 horas, o conteúdo desapareceu, Val, não consegui puxar ele para os destaques. Não tem problema. Você vai fazer o quê? E aí você quer puxar para o destaque. Você vai entrar aqui no seu destaque. Aí você vai vir aqui naquele mesmo mais que eu já tinha ensinado. Ai, meu Deus, queria que vocês enxergassem. Deixa eu ver. Aí, ó. Vem naquele mesmo mais que eu já tinha falado. Aqui, ó. Nesse maisinho aqui do lado. E aí vai aparecer várias opções aqui. Remover dos destaques, que é tirar, que é como você pode também limpar os destaques. Então, você remove aquela publicação dali. Ou editar o destaque. Aí você vai em editar o destaque, que é a segunda parte. E aí vai aparecer aqui.
os destaques que estão selecionados e os stories que você publicou. E aí, aqui você vai puxar quais os destaques que você quer, quais os stories passados que você quer puxar para aquele destaque. Deu para entender? Assim você, por exemplo, hoje você pode já criar todos os seus destaques só com o que você já compartilhou em todo esse tempo do seu Instagram. Você cria o destaque aqui, na bolinha, no maisinho, e seleciona quais são os stories, então, que vão para aquele destaque. Aí o destaque vai ficar na ordem com que você publicou. Então, por exemplo, meu Instagram, se tem lá, ó, desde a época que vocês estavam aqui em casa. Eu posso remover algum deles, colocar mais, editar, mexer, né, nesses stories aqui a hora que eu quiser. Entendeu? Mas é isso. Já mudou para outra coisa. É assim que cria os destaques. Deu para entender? Tem uma outra coisa que a gente não precisa necessariamente postar a nossa capa do destaque, a gente não precisa necessariamente postá-la nos stories para ela virar capa. Se você deixar ela em imagem, JPEG, PNG não dá para o pessoal da linguagem do Canva aí. Então, se você cria uma imagem lá no Canva, baixa ela em JPEG, que é a imagem, deixa na sua galeria, aí você vai lá e cria aqueles destaques igual eu mostrei agora, tá? Então, eu vou criar aqui esses 3 destaques, pronto, só para poder mostrar para vocês. Vou em avançar, vou escrever aqui, que é teste, que eu estou fazendo só de teste para a gente ver, ó, lá. E aqui, vou em concluir, beleza. Criei um destaque. Aí eu vou vir aqui nesse destaque, vou abrir ele, vou naquele maisinho lá de novo, editar destaque, de novo, e aqui em cima, ó, eu vou editar a capa. Quando eu clicar em editar a capa, eu vou escolher uma imagem lá da minha galeria, e vou colocar ela como a capa do meu destaque. Então, tá vendo que a capa não precisa passar pelos stories? Ela só precisa estar dentro da sua galeria para você conseguir editar ela. Não sei se conseguiu, se deu para ficar claro. Ou se ficou confuso. Fala para mim, o que você se deu para entender ou não? Sim, ficou bem claro. Deu para Bem entender? Deu tranquilo. direitinho? Sim. Qualquer coisa você me pergunta de novo. Mais alguma dúvida? Não. Não, Val, obrigada. E você, Camila? É... eu achei bem legal, viu? Me deu várias ideias, assim, de como dar uma reavivada aí no meu feed e como trazer um pouco desse momento aí de transição, né, também. E de coisas que são importantes para mim, que eu quero estar mostrando também, sabe? E eu acho que é isso, assim, deu uns insights, gostei, Val. É, Arrasando, viu? mas e aí? O que você achou? Você que já tem mais costume aí no Instagram? É, Coisa nova, diferente? então, assim, deu umas luzes, assim, viu? Deu umas ideias boas. Tem Vou alguma pensar, coisa que você quer compartilhar da sua vivência já com o Instagram ou não? não, acho que eu não tenho muita falar, assim, mas eu comecei a pensar em talvez fazer, não muito, eu queria pensar em abordar essas coisas que eu faço já, sabe? Tipo, fazer sempre meio harmonizado, mas talvez, tipo, um dia um post de coluninha com post de make, uma coluninha com post do que eu estou estudando, e uma
minha com post de permacultura, natureza, sei lá, plantas, sabe? Essas coisas. Eu Eu acho acho legal. que eu acho que é legal isso. E aí você vai intercalando, que daqui um tempo, quando olhar, seu feed vai estar bonito, assim. Tipo, no meio a maquiagem, sabe? Do meio você deixa a Uhum. maquiagem, que ela é mais viva, e do lado você coloca um pouco do que você está estudando, outra natureza. Acho legal. É, Eu gosto desse tipo de feed assim, organizado desse jeito. Acho bem legal. E aí sim, e dá passa. para abordar um pouco de cada coisa, né? É, isso mesmo. Sem ficar caótico. Legal. Precisando, fala comigo que a gente vai trocando. E Beleza. agora é a Milha ou a Tavani? Não lembro mais. Qual das duas quer falar? Val, eu não vou conseguir falar muito porque a minha internet tá horrível. Eu tive que vir para casa da minha mãe. E aqui, diferente da minha casa, é mais. Tem um pouquinho mais de barulho, de criança e etc. Então, eu só vou agradecer tudo, viu? Obrigada, gente. Você falou o que aí no chat que você teve um problema? Tive essa questão. Achei que as capas precisavam ir para o Stories. Ah, tá. Mas você entendeu já como faz, então, né? Não precisa passar pelos Stories. E a Miri, tá aí, Miri? Tá não? Será? Mili. Ela responde. Vanessa caiu, não voltou. Bom, eu acho que aí, então, na próximo encontro, já vamos falar, vamos fazer Reels, porque, né, é a ferramenta mais do momento. A Adriana também passou por aqui, mas eu nem conversei com ela, né? Verdade. Ela falou boa noite só. Enfim. Então, no próximo encontro, eu vou trazer mais sobre o Reels. Aí, o Reels a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele. Tem mais ferramentas para ensinar, estratégias, as estratégias do momento, né? Que essas coisas vão mudando sempre, enfim. Vou trazer um pouquinho disso para vocês, que é o que eu tenho mais feito no meu Instagram. São esses Reels curtos, que a gente usa os áudios em alta, enfim. E aí a gente trabalha aí uns 2 encontros neles, depois a gente fala de planejamento. Então, um pouco mais sobre planejamento, que aí a gente coloca o feed todo, volta a falar do feed como um todo. E aí, vocês precisando, o canal está aberto, me chama no WhatsApp, qualquer dúvida que tiverem, a gente conversa individual para ver como eu posso ajudar aí vocês na construção da bio, enfim, dos destaques, essas questões mais estratégicas, né? E também lembrar que eu tenho aqui o estúdio aberto também para quem quiser vir gravar alguma coisa, fazer umas fotos, uma sessão de fotos, enfim. Tanto foto quanto vídeo. Estou aqui com a estrutura do estúdio para a gente poder fazer essas coisas em parceria. Vocês precisando, me chamem que a gente troca essas ideias aí. Tá bom? Vou fazer. Vocês podem abrir a câmera para a gente fazer uma foto? Ah, tá. Ele não consegue, né? Tá. Cadê ela? Aê! Muito legal, meninas.
É sempre um prazer estar com vocês aqui, ter vocês aqui, poder compartilhar um pouco. Isso para mim é. E ver movimentando, ver vocês fazendo, para mim é muito gratificante mesmo. Tá bom? Então, estamos aí. Até o próximo encontro. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me chamem. Beijo. Obrigada, Val. Até. Até. Tchau, tchau.